O Donald Trump deu uma reviravolta que deve estar deixando a galera da esquerda assustada com a força que ele voltou. Pois é. Você lembra pela quantidade de coisas que ele passou, as acusações, Capitólio, golpe de Estado, tudo que você está vendo em relação à pressão no Bolsonaro aqui, o Donald Trump passou também. E hoje, duas questões mostram que o homem voltou mais forte do que nunca. Ninguém está querendo peitar o cara. Será que vai acontecer isso aqui no Brasil também? Vou explicar para você. Outro ponto é que a pressão sobre o ministro Supremo Alexandre de Moraes está começando a ecoar, inclusive, por juristas do centro neutro ou anti-Bolsonaro. Pois é bem possível que o Alexandre de Moraes perca um pouco do seu poder contra o Bolsonaro. Já falam, né, que o Alexandre de Moraes tem que deixar o caso. Então vamos falar sobre tudo isso aqui. Vamos falar também sobre um caso do Bolsonaro onde ele pede a quebra de sigilo de um inquérito, e eu vou explicar todos os detalhes disso aqui para você. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Sempre importante seu apoio aqui no nosso canal e bora para cima, tá? Lembrando a vocês que hoje é dia 26 de novembro, tá? Esse é o segundo editorial do dia. E lembrando também que os nossos livros estão disponíveis aí para você poder fazer o download, tá? Então você escolhe aí o livro que é melhor para você. Ultimamente eu estou recomendando Segredos Milionários dos Leilões. Cara, muita coisa importante nesse livro para fazer você ganhar dinheiro com leilão, tá bom? Vamos começar de matéria? Bora para cima? Vem comigo, vamos lá. Vamos começar falando do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Olha só, a permanência de Moraes no inquérito contra Bolsonaro pode gerar risco de anulação, alerta juristas. Podem, é leve demais, né? Podem, deve, né, anular o processo. Olha, é claro e evidente que as cláusulas de suspeição e de impedimento são claras. Suspeição é quando é foro íntimo. Eu sou inimigo da parte. O Moraes é inimigo do Bolsonaro. Ninguém tem dúvidas disso. Isso pode gerar a nulidade do processo. Agora, no inquérito, o Moraes é citado como vítima. Ele citou ele mesmo 44 vezes. Então, não pode gerar suspeição. Deve gerar suspeição. E eu venho falando como jurista isso aqui para vocês há muito tempo, né? Olha só o que diz essa matéria aqui. As investigações da Polícia Federal que revelaram um trama para matar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin, reforçam entre juristas uma posição que vem ganhando corpo há muito tempo. O ministro do STF deveria se declarar impedido de julgar os casos envolvendo a tentativa de golpe de Estado articulado por apoiadores e integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Juristas ouvidos pela reportagem do Estadão afirmaram que os fatos revelados pela Polícia Federal são graves, né, e exigem uma apuração rigorosa. Como Moraes era um alvo direto dos golpistas, seria ideal que ele se declarasse impedido de continuar na condução do inquérito na corte. Segundo esses especialistas, essa medida pode evitar que brechas processuais sejam exploradas pela defesa dos envolvidos, que poderiam levar à anulação do caso. O afastamento também fortaleceria a legitimidade do Supremo, especialmente diante do atual contexto de crise de confiança que a instituição enfrenta. Resumindo, o Alexandre de Moraes tem que se declarar impedido, ninguém está confiando nas decisões da Suprema Corte, todo mundo sabe que ele é inimigo do Bolsonaro e que ele faz parte, tá, do processo como vítima. Tá? Mas qual o problema do cara ser vítima, acusador, né, fazer parte do inquérito, ser o relator do processo e o juiz também? Cara, isso aqui eu acho que até um recém-chegado na faculdade, um estagiário, sabe que isso aqui não está certo, né? O juiz ele não pode ser um juiz inquisidor. Ele tem que ser imparcial. E aqui a gente sabe que não tem essa imparcialidade. Mas o que acontece? Acontece o seguinte. Quando a gente depara com esse caso, a gente sabe que aqui, dentro do direito brasileiro, sabe, o Supremo Tribunal Federal nunca vai contra uma decisão do Alexandre de Moraes.
Mas a grande questão é que o PL ameaçou, vários outros, né, ameaçaram recorrer a cortes internacionais. Cara, no âmbito internacional, para mostrar que esse processo foi viciado, tá fácil. Ainda mais com a última fala do Michel Temer, né? Dizendo que, ora, foi simplesmente uma manifestação e, sabe, perseguindo manifestantes, né? Olha só, matéria da Gazeta Brasil. Temer compara atos do 8 de janeiro com protestos de 2017 contra a reforma da Previdência. Olha só. Em evento realizado nesta segunda-feira, em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer fez uma comparação entre os atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 e os protestos contra a reforma da Previdência que ocorreram em 2017 durante seu governo. Durante sua participação num evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio, Temer abordou a crescente polarização política no Brasil e fez uma análise do cenário político atual, comparando-o com o Reino Unido, que, segundo ele, seria um exemplo de democracia em funcionamento. Pois é. O que nós temos aqui? Né? Cada vez mais a gente vê juristas dissonantes do Supremo Tribunal Federal. Você pode até não saber, mas o Temer é um jurista, tá? O Temer tem livros de direito constitucional. O Temer foi o cara que nomeou o próprio Alexandre de Moraes. O Temer, assim como o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, também já questionou e fez a mesma comparação. Então, dá para um advogado fazer uma boa defesa falando que há abusividades? É fácil. Só juntar o posicionamento e o parecer do Marco Aurélio, do Temer, juntar que o Alexandre de Moraes figura como vítima, inquisidor e julgador no mesmo processo, e fazer um recurso, né, às cortes internacionais. Acho que, assim, em qualquer análise, eles veem violações dos direitos humanos aqui, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, tá? Do juiz natural. É uma série de princípios previstos, inclusive na própria Constituição. Bom, vem cá, o Bolsonaro, né, ele deu uma entrevista na imprensa onde ele cobrou informações sobre um inquérito, o inquérito 1361, né, e ele pediu, né, que os jornais façam a solicitação da quebra de sigilo desse inquérito. E eu já vou explicar uma coisa para vocês. Assiste aqui. Agora vamos, no meu entender aqui, algo que é muito importante, que é o fecho final. Nós temos a solução para isso tudo. Então, eu questionei, através do partido, a vitória do Lula. 2018, quando eu ganhei eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou o resultado das eleições de 2018? Alguém sabe, algum partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. Extremamente importante. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel lá no TSE e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal requerendo abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito 1361, novembro de 2018, PF. Então o inquérito foi aberto, eu não sabia. Fiquei sabendo 3 anos depois, que foi questionada a minha eleição. E o TSE deu uma celeridade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, o delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Bem, o processo ele corre em sigilo, então até onde se tem informação, foram vazadas informações acerca desse processo, inclusive o Bolsonaro foi investigado por ter vazado informações desse processo que corria em sigilo, né? E até onde a gente sabe, trata-se de um caso onde houve uma suposta invasão hacker ao sistema eleitoral. O Mário Frias, ele fez uma publicação agora.
Neste momento, estou acionando a minha equipe jurídica para garantir acesso ao inquérito 1361 citado pelo presidente Jair Bolsonaro em sua live de hoje. Farei um pedido à Polícia Federal por meio da Lei de Acesso à Informação. O Brasil tem o direito de conhecer o conteúdo desse inquérito e não mediremos esforços para garantir que a verdade seja revelada. Seguiremos firmes nessa missão. Contem comigo, né? Então aqui o intuito é revelar o teor desse inquérito. A Procuradoria-Geral da República chegou, né, a fazer uma nota, inclusive isso aqui é o site oficial da Procuradoria-Geral da República, sobre essa investigação. Olha só essa matéria. Investigação sobre invasão a sistema do TSE não estava sob sigilo e sua divulgação não configura crime, sustenta a PGR. Ou seja, o processo foi arquivado contra o Bolsonaro. Tá? O processo que corria contra o Bolsonaro foi arquivado. Augusto Aras requereu o arquivamento do inquérito que apura fato. Polícia Federal não seguiu regramento interno que garante a tramitação reservada de procedimentos investigativos. Então, o Bolsonaro chegou a ser investigado, né? Abriram um inquérito pelo Bolsonaro ter vazado o sigilo desse inquérito. Mas olha só, o Von Serra ele fez o seguinte comentário. Se o inquérito 1361, citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, realmente está em sigilo, eu duvido muito que os ministros o exponham, mesmo com pedidos oficiais. O Augusto Aras, que era o procurador da época, falou que não estava em sigilo. Tá? O problema do inquérito é que muitos parlamentares receberam e uma hora, inevitavelmente, vai vazar. Ou seja, esse inquérito foi para muitos parlamentares que tiveram acesso a ele, né? Com isso, os holofotes saem da acusação e passam a dividir espaço com a defesa do presidente. Toda vez que alguma pessoa comenta sobre o indiciamento, alguém vai dizer, e o inquérito 361? Se o conteúdo dele realmente é explosivo, só saberemos depois da divulgação. Ou seja, é uma estratégia do Bolsonaro para que os argumentos da acusação agora dividam holofotes com argumentos da defesa. Ou seja, esses inquéritos aí também serão utilizados por parte do Bolsonaro, né, para fazer a sua defesa. E aí o Bolsonaro fez uma entrevista, né, matéria do Metrópolis, onde o Bolsonaro também falou sobre conhecimento acerca desse plano de tirar a vida do Lula. Olha o que ele falou. Essa historinha de assassinato de autoridades, no meu entender, foi jogado para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das quatro linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina? O Dr. Paulo pode falar melhor do que eu aqui. Mas no meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou o crime de pensamento. Presidente, o senhor chegou a ouvir um plano de matar ou prender o presidente? O senhor tinha conhecimento? Esquece, jamais. O senhor ainda quer... Dentro das quatro linhas não tem pena de morte. Você vê que é uma estratégia do Bolsonaro seguir a linha dos áudios que foram expostos. Nos áudios, os ministros, os generais, reclamavam que Bolsonaro jogava dentro das quatro linhas e que queriam que o Bolsonaro saísse das quatro linhas. E o Bolsonaro está usando sempre a mesma estratégia. Ó, dentro das quatro linhas, não tem pena de morte. Então, o Bolsonaro está seguindo a linha da defesa. É como eu disse para vocês, adianta uma defesa bem feita quando o juiz já tem a sentença pronta na cabeça porque ele te odeia? Não adianta uma defesa bem feita. Mas essa defesa bem feita serve para que em tribunais, né, internacionais possa servir de ajuda para o Bolsonaro depois. Olha só, vamos falar do Trump agora. Você está vendo tudo isso que está acontecendo com o Bolsonaro, né? Golpe, sabe, cartão de vacina, todas essas ações que são impetradas aqui em relação ao Bolsonaro. Para mim é um modus operandi? Vamos falar do Trump. O Trump passou por tudo isso. E ele voltou. Agora que ele voltou, olha como que o jogo virou de uma hora para outra. O procurador desiste de caso contra Trump
por posse de documentos secretos. Falaram que o Donald Trump tinha tirado documentos secretos da presidência e que esses documentos estavam escondidos e que ele deveria ser condenado por isso. Coincidência agora que ele volta a ser presidente logo logo, com Câmara e Senado dando seu apoio total, eles desistem do processo contra ele. Olha só. Anúncio sobre o caso acontece quase que simultaneamente à desistência de outro processo de Jack Smith, no qual o republicano era acusado criminalmente de tentar anular o resultado das eleições de 2022. Ou seja, dois casos aqui, né, que caem no esquecimento, né? Nos Estados Unidos, o procurador especial Jack Smith disse nesta segunda-feira que está retirando seu processo contra o presidente eleito Donald Trump por supostamente manusear mal documentos confidenciais. Os procuradores vão manter a acusação contra os outros réus do caso, 2 funcionários do Donald Trump. O caso está atualmente no 11º Tribunal de Apelações, que está revisando a ordem de um juiz. Será que eles estão voltando com medo do Donald Trump a esse nível? Né? A esse nível? Olha essa outra matéria. Juiz no mesmo dia. As duas são do dia 26 de novembro. Juíza encerra processo contra Donald Trump por suposta responsabilidade na invasão do Capitólio. Ora, isso aqui é o golpe do Trump. O Donald Trump era o responsável pela invasão do Capitólio. O Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro. Engraçado que agora a própria juíza falou, não, já vou encerrar o processo, não tem mais nada disso. Cara, vocês conseguem perceber a reviravolta que o retorno do Donald Trump está trazendo? Meu irmão, o jogo tá virando. O jogo tá virando. Então, o que a gente precisa observar, né, acerca disso? A pressão tá grande. Aqui, o Supremo Tribunal Federal tomou proporções muito além do que a Justiça dos Estados Unidos tomou em relação ao Donald Trump. Mas o que a gente pode, com toda certeza, afirmar para vocês? Olha, a pressão política, ela produz resultados muito, como que eu posso dizer, diretos sobre o judiciário. Ninguém hoje tem dúvidas, né, que a pressão hoje que as decisões do judiciário, a maioria são de cunho político, né? Já não são decisões baseadas na legislação. Essa contra o Marcel Van Hatten, que vocês viram, por exemplo, sabe, se você for olhar o ipsis literis da lei, né, se você for olhar literalmente a lei, não faz nenhum sentido, né, entrar com ação contra o Marcel Van Hatten pelo que ele falou na tribuna. Então, assim, o que a gente percebe é que a pressão é de acordo com está acontecendo no jogo, né? Se o Bolsonaro volta à presidência ou se um aliado dele volta à presidência, novas regras serão apresentadas. E aí o Supremo Tribunal Federal acaba tendo que recuar depois. O que eu percebo aqui é que essa pressão, essas ações que estão sendo feitas contra o Bolsonaro, em vez de diminuir o apelo ao Bolsonaro, em vez de diminuir, né, o tamanho do Bolsonaro, está aumentando. O sentimento de perseguição está aumentando. E aí, se o intuito deles é acabar com o bolsonarismo, parece que o efeito está sendo contrário. Está tendo cada vez mais pessoas, né, dando aí apoio e fazendo declarações que essas ações são absurdas, né? É óbvio que o pessoal mais à esquerda, o pessoal, sabe, mais progressista, esses querem a condenação do Bolsonaro independente de lei, sabe? A decisão deles também tem que ser emocional. E não é assim que funciona, né? A decisão tem que ser tomada com base no devido processo legal, com base na lei. E o que aconteceu com Donald Trump mostra pra gente que ainda vai ter uma reviravolta muito grande nesse jogo. Ninguém acreditava que o Trump voltaria e ninguém acreditava que ele voltaria com tanta força. E a pressão do Donald Trump aqui no Brasil vai causar impacto. Tenham dúvidas disso, tá bom? Pessoal, obrigado por quem acompanhou aí até o final. Olha,
Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Se você não fez o download ainda do livro Segredos Milionários dos Leilões, recomendo, tá? Para você aprender a ganhar dinheiro com leilão de imóvel, é muito bom. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial, né? Vou tentar gravar todos hoje, vou torcer para nossa saúde estar boa aqui, para trazer todo o conteúdo para vocês. Grande abraço.